Seja bem-vindo ao RTV Notícias. É uma espécie de reset entre a Câmara do Porto e o Estado, como definia esta quarta-feira o responsável da autarquia. No acordo anunciado nos Passos do Conselho, e a que o Presidente da Câmara, Rui Moreira, chamou Acordo do Porto, o município e o Estado põem fim a uma série de contenciosos entre ambos que se arrastavam há anos, tudo a troco de cerca de 40 milhões de euros, que incluem os 5 milhões de euros com que o Governo se comprometer a financiar a Sociedade de Reabilitação Urbana ao longo de 5 anos. A Câmara vai avançar com a construção do interface de Campanhã, que será pago pelo município. O anúncio foi feito por Rui Moreira, sob o olhar atento do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Este acordo, disse o autarca, indemniza a cidade pelos terrenos do aeroporto. Francisco Sá Carneiro acerta contas quanto a diferente dos antigos a respeito da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, quanto a valores devidos à Metro do Porto e ao financiamento da Sociedade de Reabilitação Urbana, que de doravante passará a ser detida a 100% pelo município. Este acordo abre ainda portas à construção do terminal intermodal de Campanhã, prometido à cidade pelo menos desde 2013 e que agora vai finalmente sair do papel. Narciso Miranda, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Que comentário lhe merece esta notícia relativa então à cidade do Porto? É uma grande decisão. O Porto está de parabéns e de parabéns está a Câmara e consequentemente o Rui Moreira, o Presidente de Câmara. Diria que não obstante isto que estou a dizer, este acordo era inevitável. Porque depois do contrato que o Governo estabeleceu em Lisboa, com o antigo Presidente da Câmara, António Costa, que agora é o adversário para as próximas eleições de Passos Coelho, em que, de facto, o Governo do PSD-CDS deu uma extraordinária ajuda à Câmara de Lisboa para amortizar uma parte da dívida, por isso é que agora, na pré-campanha eleitoral, António Costa diz: eu sou um exemplo como Presidente da Câmara, até como veem que eu reduzi a dívida, ao contrário do que acontece com o Governo. Era absolutamente inevitável que o Governo fizesse a mesma coisa com a cidade do Porto, onde existem exatamente os mesmos problemas e os mesmos contratos. Portanto, mesmo assim demorou e o Rui Moreira pode reivindicar para si o mérito deste acordo, porque este processo era um processo que vinha do tempo do antecessor, do Rui Rio. Agora, estes 40 milhões que o Estado vai entregar à Câmara do Porto é dinheiro do povo. Nós vamos todos contribuir, nós já contribuímos todos para aquele acordo que foi feito com a Câmara de Lisboa. E agora vamos contribuir para o acordo que o Governo fez com a Câmara do Porto. E a primeira questão que se põe aqui é, com este sinal de grande simpatia e ideologias que eu estou a fazer, quer à Câmara do Porto, quer ao Governo, perguntar se aí não ficou ninguém a perder. Só ficaram os contribuintes? Não. Mais uma vez, e infelizmente isto já é repetitivo, há autarcas que só ganham no discurso. São bons no discurso, fazem bons discursos, mas depois não vem mais nada. Ora, quer o Presidente da Câmara da Maia, onde está o aeroporto, quer o Presidente da Câmara de Matosinhos, onde está a parte da pista do aeroporto, disseram: nós queremos que nos paguem, nós reivindicamos indemnizações. Ficaram... Mas até agora só mesmo a Câmara do Porto até agora e depois de agora. Ouça, até agora e depois de agora. Quer dizer, eu repito que há autarcas que ganham no discurso, mas não levam mais nada. Porque, repare, em Lisboa, o aeroporto também não está exclusivamente em território de Lisboa. Também há ali qualquer coisa de Loures e, portanto... isto tem a ver com o histórico, tem a ver com a origem do processo. E a origem do processo, de facto, em Lisboa foi a Câmara de Lisboa e no Porto foi a Câmara do Porto. Portanto, há aqui as populações da Maia e de Matosinhos que devem estar neste momento a pensar: e nós? Então os nossos presidentes de Câmara não trazem nada, não têm capacidade reivindicativa, não conseguem dar um murro na mesa, o mesmo murro que António Costa deu em Lisboa e o mesmo murro na mesa que o Rui Moreira deu e que trouxe agora 40 milhões e não vão trazer mesmo nada. Portanto, parabéns ao Rui Moreira, parabéns à cidade de Porto. E deixe-me dizer parabéns também ao Governo, porque acho que o Governo demonstra aqui
Depois de alguns anos de contenda. São sinais de isenção. Atuou no Porto como atuou em Lisboa. Pode-se dizer, mas isto é eleitoralismo. Não sei. Porque também se pode dizer que foi eleitoralismo em Lisboa. Ora, não foi. Porque o António Costa está-se a servir desse dinheiro que recebeu para atacar politicamente o governo, dizendo: eu até consegui reduzir a dívida. Imaginem, eu como Primeiro-Ministro consegui fazer muito melhor que este Primeiro-Ministro, que este aumentou a dívida enquanto eu reduzi. Ora, ele reduziu a dívida à custa do que o governo fez, do contrato que o governo fez. Portanto, não se pode dizer que isto é qualquer ato de eleitoralismo. É a lei da vida. Este governo está no exercício de funções, tem legitimidade para fazer estes contratos, fez este contrato, parabéns ao Porto, parabéns ao Rui Moreira. Que de facto este acordo abre portas e, tal como ouvimos há pouco, abre portas à construção do interface. Exatamente, a outros investimentos, como abriria portas a outros investimentos se o Matosinhos fosse buscar alguma coisa e a Maia fosse buscar, mas o Bragança Fernandes e o Guilherme Pinto, olha, têm paciência, vão continuar a fazer uns discursos. Em Matosinhos, esta seria uma fatia importante para a cidade, para o desenvolvimento? Não, era porque Matosinhos tem problemas de ordem financeira complicados e tem investimentos que são necessários. Eu estou muito preocupado com o que se passa em Matosinhos. O desemprego é muito alto, o desemprego jovem é assustador. Há zonas nobres, zonas importantes, que do ponto de vista urbanístico tiveram desenhos muito interessantes e que agora estão a ser um pouco degradados em consequência da necessidade de se buscar receitas para aguentar-se algumas despesas. Portanto, era muito importante que Matosinhos fosse buscar aqui também alguma fatia, mas pode ser que isso venha a acontecer depois das eleições autárquicas. Muito bem, Narciso Miranda, falamos agora de outro tema, um tema que ainda avala a Europa, mesmo depois do acordo. A Grécia teve... Bem, falar no terremoto que se passa ali para os lados da Grécia e para os lados da Comunidade Europeia também, não é só para o lado da Grécia. Que ontem acabou em confrontos. Na Grécia, em Atenas. Que é pena, que é muita pena, porque o Syriza... Seriam estes também, digamos assim, estes confrontos já esperados em Atenas depois deste acordo conseguido? Era esperado, porque repare... Por causa das medidas de austeridade. Repare que na Grécia já tivemos fortíssimos e gravíssimos confrontos quando começou este processo de austeridade. Agora, o problema é que isto é uma espécie de golpe de Estado. Eu sei que a Grécia não está isenta de responsabilidades. Atenção que a Grécia tem que fazer pela vida e não está a fazer pela vida e, portanto, os dirigentes da Grécia têm demonstrado alguns zigue-zagues muito mais significativos do que outros zigue-zagues que nós vamos sentindo pelo nosso país. Mas eles têm que perceber que não podem viver à custa dos outros. Agora, também há uma coisa que é preciso dizer e ninguém está a dizer. É quem destruiu entre comas, a economia da Grécia e quem criou a situação dramática que a Grécia vive, foram os partidos que agora estão a defender com unhas e dentes este acordo. Foi o centro-direita, porque a Grécia era governada pela Nova Democracia, o centro-direita, e pelo PASOK, que é o correspondente ao Partido Socialista, é o partido irmão dos partidos socialistas e dos partidos social-democratas da Europa. E foram eles que conduziram a Grécia até este ponto. O Syriza agora está a aguentar as consequências. E, portanto, se é verdade que a Grécia não podia manter a situação, tinha que tomar medidas, tem que tomar medidas, são indispensáveis. A verdade é que este acordo é uma espécie de humilhação, o problema continua, do meu ponto de vista, centrado na Europa. A Europa não tem líderes, não tem projetos, não tem ideias e a Alemanha... O que é que falta a esta Europa, Narciso Miranda? Falta tudo, quase tudo. O que é que falta a esta Europa e a este projeto europeu? Falta quase tudo, quase tudo. A Europa não tem um projeto coerente. Não é uma Europa solidária. Não há solidariedade entre os países. E, portanto, é uma Europa que é comandada na base dos interesses de um dos parceiros mais fortes da Europa, que é a Alemanha. E isso é dramático para os países mais fragilizados, ou que têm economias mais fragilizadas, entre os quais nos encontramos nós. Portanto, a Europa precisa de redefinir os contornos do seu projeto, redefinir objetivos, reganhar confiança e reganhar credibilidade e, sobretudo, reganhar espírito de coesão e de solidariedade. Porque é isso que não existe. Narciso Miranda, o ministro alemão preferia, soubemos hoje, e também segundo aquilo que avança à imprensa, que preferia que a Grécia tivesse saído temporariamente do euro.
Eu acho que estavam muitos parceiros da Grécia na Comunidade Europeia a empurrar a Grécia para fora da Comunidade Europeia. Diria, para fora do euro. Porque não propriamente mantendo-se na Comunidade Europeia. Que era o que eu previa que ia acontecer. Aliás, disse-o aqui. E eu tenho cá uma dúvida que tenho receio de a transmitir em público. Eu acho que essa é a estratégia do líder do governo grego. Ele percebeu que queriam que a Grécia saísse e trocou as voltas, mesmo sofrendo um brutal desgaste dentro do seu partido e de toda a comunidade da Grécia. Narciso Miranda, acredita que a Grécia irá ter eleições antecipadas? Não sei, é imprevisível. Seria hipócrita da minha parte se me deitasse a adivinhar. Eu acho que é muito difícil fazer uma previsão do que é que vai acontecer na Grécia quando as pessoas começarem a sentir a carteira mais vazia e o cinto com menos furos. Vai ser um bocado complicado, mas apesar de tudo, eu acho que o que fizeram agora é o mal menor para a Grécia. No fundo, os gregos sentir-se-ão também defraudados depois do discurso de Tsipras e aquilo que é agora a realidade. É verdade, ele disse uma coisa e está a fazer outra. E isso criou-se uma expectativa enorme. E, portanto, agora há uma profunda frustração e desânimo. É verdade. Agora, também lhe deixo dizer, sabe que o povo tem memória curta. Em todo o lado, não é só na Grécia. Esquece depressa estas coisas. Embora, dependendo isso do que acontece. Isto é, isso depende sempre da carteira, depende sempre da qualidade de vida, depende sempre de como as famílias estão a viver. Se estas medidas de austeridade resolverem a médio prazo, ainda dentro do período de mandato deste governo, os problemas gravíssimos que a Grécia está a enfrentar, as pessoas começam a perceber que afinal valeu a pena. É um fundo o que está a acontecer em Portugal. Foi dramático o que aconteceu, foi dramático o que este governo fez, excesso de austeridade, a economia parada, as famílias endividadas, fome, e as pessoas começam agora a dizer, mal por mal, mais vale mantermos a situação, porque nós agora estamos melhor e, portanto, apesar de tudo, estes senhores do governo que nos tramaram a vida, que nos fizeram passar aqui um mau bocado, estão a dar sinais agora de que o país começa a endireitar, começa a caminhar para ficar melhor. E isso conta muito para as famílias. As famílias em tempo de crise têm muito medo das novas aventuras. Acredita que em ano de eleições legislativas, e definitivamente faltam poucos meses para isso acontecer, 3 meses. Acredita que será esse também o pensamento de muitos portugueses? Eu acabei de dizer isso, é um pensamento de muita Será gente. esse um cenário mais plausível para as eleições? É indiscutivelmente, ganho quem ganhar. Porque, repare, há um ano ninguém acreditava, ninguém dizia que íamos chegar a julho de 2015 com o Governo Unido e a disputar taco a taco nas sondagens as eleições com a oposição. Da mesma maneira que há um ano, ninguém diria, ninguém disse, ninguém preveu que o PS com António Costa não ia arrancar, não ia descolar. Bem, eu lembro-me também, fazendo a síntese do que eu ouvia, o PS com Costa ganhava para aí com 60%. Está empatado. Está empatado com o governo do PSD-CDS. Portanto, eu acho que quem ganhar vai ganhar por 2 ou 3% de diferença. E isso vai ser complicado. Põe em causa a maioria. Há muita gente que não quer arriscar, há muita gente que diz assim, mal por mal eu já conheço estes. Apesar de tudo, eles endireitaram as finanças públicas. Apesar de tudo, eles já começam a abrir um bocadinho a bolsa. Não estou disponível para contribuir agora para novas aventuras, para novas experiências. É isto que faz com que o PS não descole. E também, digamos assim... Cometer uma grave injustiça ao António Seguro, porque diziam que era por causa de António José Seguro. Está provado que, afinal, Costa e António José Seguro, a votação é sensivelmente a mesma. Há pontos que poderemos dizer que também têm interferência aqui e que, de alguma forma, poderão também prejudicar o PS nestas eleições legislativas? Há muitos. Olha, o que se passa na Grécia, também... o problema Sócrates, claro, muitos fatores. E tivemos também, na semana passada, a detenção de Armando Vara. Não tanto, porque o Armando Vara é uma figura discreta, é uma pessoa que não interferiu, parou, abandonou a política ativa. Sócrates não. Sócrates é um homem que está sempre na berlinda, está sempre em cima do acontecimento. Andam para aí carros com a todos a dizer sempre Sócrates, ou Sócrates sempre, nem me recordo qual é a frase.
Isso agita, provoca, mexe. Portanto, agora, também permito que eu lhe diga uma coisa. O António Costa, na entrevista que deu à TVI, defendeu, custa-me dizer isto, não tem nada de pessoal, mas defendeu o seu caráter quando lhe perguntaram se ele ia visitar mais alguma vez o engenheiro José Sócrates. Se Costa é amigo de Sócrates, não tem que mostrar a política, tem que visitar o seu amigo. Só visitou em 32 anos, mas não visitou mais. Disse, não tenho previsto. Foi uma coisa absolutamente fria. E quando perguntaram também se o António José Seguro ia contar com o António José Seguro para as listas, António José Seguro disse que não queria, ia sair do ativo. Isto não é a resposta que se dê. Podia dizer, o António José Seguro é um quadro do Partido Socialista. Que se manteve discreto até agora. O António José Seguro mantém-se calado, que é uma coisa mais importante do que ser discreta, que é está a capitalizar. O António José Seguro está a capitalizar, o António José Seguro está a engrossar, está a conquistar simpatia, apoio, está a demonstrar que é um homem sério, que é um homem honesto. Daqui a 3 ou 4 anos eu prevejo, é a primeira vez que digo o António José Seguro aí no último degrau do patamar para o qual os portugueses olham atentamente. É a minha opinião. Muito bem. Narciso Miranda, muito obrigada. Estes foram então os temas de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima quinta-feira. Terei muito prazer em estar consigo. A média do exame de matemática A volta a terreno positivo. É um dos melhores resultados de sempre em 20 anos de exames nacionais. Subida a matemática não significa que alunos saibam mais, alertam os docentes. A português, um exame obrigatório para todos os estudantes do 12º ano, a média dos alunos internos também se manteve positiva, não se confirmando assim os receios transmitidos pela Presidente da Associação dos Professores de Português. Estes resultados apenas dizem respeito aos alunos internos, que são os que frequentam as aulas até ao final do ano letivo e que, no geral, têm sempre melhores notas do que os autopropostos. Nos casos de matemática A e português, as médias dos estudantes foram respectivamente 6.8 e 8.0, muito abaixo, portanto, dos resultados obtidos pelos alunos internos. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São então esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no interior até ao meio da manhã, possibilidade de ocorrência de aguaceiros no interior durante a tarde, em especial nas zonas montanhosas. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 18 graus e uma máxima de 23. Em Lisboa a mínima será de 19 graus e a máxima de 20. E em Faro a mínima será de 25 graus e a máxima de 31. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.